Hoje nós vamos falar sobre o D do Solid, o Dependency Inversion Principle. E aí galera, beleza? O último princípio lá do Solid é o Dependency Inversion Principle. Esse princípio nos diz que os sistemas mais flexíveis possuem dependências de código-fonte que apontam para abstrações e nunca para coisas concretas. Em linguagens tipadas, como o TypeScript, isso significa que todos os imports que a gente tem no nosso código têm que se referir a coisas abstratas, a interfaces, ou seja, a módulos que contêm interfaces e coisas abstratas. Nunca deve se depender de uma coisa que é concreta. Essa regra também se aplica a linguagens dinâmicas, como o Ruby e o Python. Dependências de código-fonte nessas linguagens também não devem se referir a coisas concretas, mas sempre a coisas abstratas. Entretanto, nesse tipo de linguagem é mais difícil definir o que é um módulo concreto. Em particular, é qualquer módulo no qual as funções estão sendo chamadas e são funções que estão implementadas. É claro que levar essa regra às últimas consequências é impossível. Por exemplo, lá no Java você não tem a classe string. Então, sempre que você usa uma string, você está se referindo a uma implementação concreta. E lá no TypeScript também, eu tenho utilizado, por exemplo, uma classe que se chama Either, que ajuda muito no retorno de erros. Essa classe é uma classe concreta, com implementações concretas. Mas qual que é a ideia? A ideia é que essas classes, tanto o string quanto o Either, são classes bem estáveis. De maneira geral, a gente não vai ter alteração na classe string e nem na classe Either. Então, de maneira geral, a gente tolera esse tipo de dependência porque a gente sabe que a gente pode confiar que essas classes não vão mudar. O que a gente tem que evitar, o Dependency Inversion Principle, são dependências de coisas concretas que são voláteis, ou seja, que tendem a mudar muito. As implicações do uso do Dependency Inversion Principle são que arquiteturas de software que são estáveis tendem a evitar coisas concretas que são voláteis e favorecer interfaces abstratas que são estáveis. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês do Dependency Inversion Principle lá no TheWisePad, dá uma olhada. Uma coisa concreta que tende a mudar bastante nas aplicações são os bancos de dados. Então, por exemplo, aqui nesse caso de uso do TheWisePad, que é o Create Note, que vai ser responsável por criar uma nota nova, a gente usa aqui dois repositórios, o repositório de notas e o repositório de usuários. Então, em vez de depender aqui de uma coisa concreta, de uma implementação de banco de dados concreta, por exemplo, o MongoDB ou o Postgre, o caso de uso depende o quê? De interfaces abstratas estáveis, que são o Note Repository, que é o repositório de notas, e o User Repository, que é o repositório de usuário. Por exemplo, aqui em algum lugar eu tenho que procurar o usuário no repositório de usuários. Então, eu tenho uma operação da interface User Repository, que é o Find by Email. Então, eu vou passar um e-mail para esse repositório e ele vai encontrar o usuário que tem aquele e-mail. Então, se a gente olhar aqui para a interface do User Repository, que está aqui no diretório Ports do Use Cases, a gente pode ver que essa interface é uma interface abstrata, mas estável, certo? A gente tem um método para encontrar todos os usuários, para recuperar todos os usuários do repositório, para recuperar um usuário pelo e-mail do usuário e um método aqui para adicionar um usuário no repositório. Repare, isso aqui é uma coisa bem estável, certo? Aí o que acontece? Quando eu quiser usar uma implementação concreta de um repositório concreto, eu vou lá e implemento um adapter, certo? Que implementa essa interface, que foi o que eu fiz. Se eu olhar aqui para o external, que eu tenho uma camada aqui externa da minha aplicação, eu tenho lá um repositories, que eu posso aqui implementar o repositório que eu quiser, concreto. E aí eu tenho um MongoDB User Repository, que implementa aquela interface User Repository. E aí basta o que? Esse repositório concreto do Mongo implementar aqueles métodos que estão na interface User Repository. A mesma coisa para o Note Repository. Então eu tenho aqui um MongoDB Note Repository, certo? Que tem as operações básicas para manipular, para carregar notas e também para salvar notas e alterar notas no repositório. Ficou claro esse exemplo?
Então esse é o Dependency Inversion Principle. Em vez de fazer o meu caso de uso depender de uma coisa concreta que pode mudar, que é meio volátil, que é o banco de dados, eu faço ele depender de uma interface que é estável. Então o caso de uso, ele implementa o quê? Uma lógica de negócios, né? Uma regra de negócios da aplicação. Então é uma coisa meio alto nível. Ele não pode depender, portanto, de uma coisa de baixo nível, de uma implementação concreta. Então essa é uma ideia do Dependency Inversion Principle, que coisas de política não dependam de coisas de detalhes. Então o caso de uso não depende diretamente de um banco de dados específico, ele depende de uma interface, que é igualmente uma coisa de alto nível. Eu tenho um outro caso de uso também, que faz o quê? Grava uma senha no banco de dados, e ele precisa criptografar essa senha. Então, em vez do meu caso de uso depender de uma implementação concreta de criptografia, eu faço ele depender de uma interface, que simplesmente tem um método para criptografar e descriptografar. Depois, no momento em que eu quero realmente usar uma implementação concreta, eu vou lá e faço o adapter que vai implementar a interface. Em que lugar que eu junto as coisas? Em geral, num módulo que a gente chama de main, que é um módulo sujo, que conhece tudo. Então, nesse módulo main é que as coisas vão ser conectadas. Então, na hora de instanciar o caso de uso, na hora de criar o caso de uso, eu injeto essas dependências que são implementações concretas das interfaces que são usadas nos casos de uso. Então, esse é um dos princípios mais importantes para você ter uma arquitetura flexível. Do jeito que eu fiz ali, eu posso trocar o banco de dados a hora que eu quiser. Basta eu implementar um outro adapter para esse outro tipo de banco de dados. E se eu quiser mudar também a implementação da criptografia, basta implementar um outro adapter de criptografia e na hora de configurar, de fazer o factor que vai gerar esse caso de uso, eu passo para ele a implementação de criptografia nova. Então espero que tenha ficado claro, o Dependency Inversion Principle é um dos princípios mais importantes lá do Solid. Vale a pena estudar esse princípio para aplicá-lo nas nossas arquiteturas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.